Romanos capítulo 10, versículo 13, tema da mensagem de hoje, o poder do testemunho. Eu vou dar uma chave importante para você esta noite. Romanos 10, 13. Já está aqui? Ah, maravilha, então vamos lá. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Versículo 20, diz assim, e Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Eu quero compartilhar mais um texto com você, está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, que depois você não precisa, a gente já vai direto depois. 1 Samuel 1,11 diz assim, isso Ana, e Ana fez um voto, ou fez um compromisso, uma aliança, e Ana fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ela é muito específica no seu pedido, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Amém? Fecha os teus olhos, peça para Deus falar com você. Senhor, estamos todos reunidos na tua presença, Pai. Essa igreja linda, essa igreja abençoada, essa igreja, Senhor Deus, que o Senhor tem abençoado tanto o crescimento dela, como também tem operado milagre neste lugar a cada dia, Senhor. Eu louvo por ser um instrumento esta noite para colaborar com tudo que o Senhor tem feito aqui. Então, Senhor, segundo a tua graça e misericórdia, me usa, mas, Senhor, opera também na vida de cada irmão que aqui está, abrindo o coração dessa pessoa, trazendo um entendimento das coisas do reino, para que eles possam usufruir de tudo que o Senhor tem para eles, Pai. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do teu filho, fala conosco, e eu lhe peço, Senhor, que tu possas derramar, Senhor, na oração final, uma unção sobre a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor, um revestimento, porque entendo, Pai, que o teu Espírito acelera todas as coisas, o poder do teu Espírito sobre a igreja, sobre a vida dos teus filhos, vão acelerar as coisas nesse ano, e a sua vontade é essa, porque o Senhor tem pressa, Pai, de fazer uma grande obra nesta cidade, nesta igreja, e na vida de cada irmão que está aqui. Então o Espírito do Senhor faz uma obra esta noite, e a igreja diga amém. Antes de se sentar, olhe para a pessoa do lado e diz, você é uma bênção de Deus. Fala para o outro também, o outro ficou esperando você falar, você é uma bênção de Deus. Oh, tem um crente ali, glória a Deus, aleluia. Me diga uma coisa, quantos de vocês estão aqui e você tem alguma necessidade? Você está nessa campanha porque você precisa do favor de Deus em alguma área da tua vida. Levante a mão bem alto assim, você que precisa de Deus, de alguma coisa de Deus. Olha só, vocês estão igual a mim mesmo, né? Todos precisam de alguma coisa de Deus, aleluia. Então, eu estou aqui essa noite para te dar uma chave. Eu não vou falar sobre muitas coisas, eu vou te dar apenas uma chave, que vai fazer com que o favor de Deus venha sobre você, e você tenha as suas necessidades naturalmente supridas por Deus. Mais ou menos como a viúva de Sarepta, que ela todos os dias, ela pegava o azeite e a farinha dela, ela fazia o bolo, ela comia o bolo, e outro dia ela chegava, lá estava a farinha e o azeite de novo. Isso é o favor de Deus. Isso é quando a bênção de Deus se torna algo natural em nossa vida. Isso deveria ser a vida do cristão. E por que nem sempre é? Porque a gente não aprendeu ainda algumas coisas a respeito do reino de Deus. Você está aqui neste mundo, mas você é um cidadão do reino. Diga aleluia. Quando você recebeu Jesus, você se batizou, então você faz parte do reino de Deus. Aleluia.
E quando você morrer, você vai fazer parte do reino dos céus. É o mesmo reino, só que em épocas diferentes. Só que o reino, as leis do reino, são diferentes das leis da terra. Você precisa entender isso. Quando você fala de reino, uma simbologia para você entender, você entende como países. Você está aqui no reino do Brasil, mas você pode ir para o reino, por exemplo, da Itália, é outro reino, é outro país. Agora, se você estiver, por exemplo, na Inglaterra, você precisa andar do lado esquerdo, sim ou não? Porque senão você vai bater teu carro, porque lá é mão inglesa, eles dirigem do lado esquerdo. Então existem leis em cada reino, e quando você está segundo essas leis, você é abençoado naturalmente. Diga isso, naturalmente. Espontaneamente. É assim que deveria ser nós vivendo no reino de Deus. Porque quem está no reino de Deus não está sujeito diretamente às coisas dessa vida. Porque ele é mantido por Deus, que é o rei desse reino. Você pode dizer aleluia? Assim é, o embaixador que está lá em Portugal, quem paga o salário dele? É o Brasil. É o governo do Brasil que paga o salário dele lá. Se nós estamos no reino de Deus, é Deus que nos mantém no reino da terra. Posso ouvir um aleluia? Isso é uma providência. Então você precisa entender algo. E eu quero dar uma chave para você hoje poderosa. Qual é, André? Você quer ter as suas necessidades supridas? Ligue as suas necessidades às necessidades de Deus. Guarde isso, eu vou entrar nisso aqui. Ligue as suas necessidades às necessidades de Deus. André, mas Deus tem necessidade? Deus não tem necessidade nenhuma. Quem tem necessidade sou eu. Deus tem necessidade. Qual a necessidade? Eu vou primeiro contar um exemplo bíblico do texto que eu li, para você entender sobre o que eu estou falando. A Bíblia diz que Ana era estéril, e ela tinha uma necessidade. Ela queria ter um filho. Era o sonho dela. Aquilo fazia com que essa mulher fosse amargurada, triste, angustiada, porque ela queria ter um filho. Mas ela não podia ter um filho. E ela ia na igreja sempre. Ela fazia várias orações na igreja, ela clamava, ela fazia sacrifício, mas ela não tinha resposta. Mas um dia, ela fez uma oração diferente. Diga, diferente. Ela entendeu. Eu tenho certeza que o que está acontecendo aqui não é algo natural. O Espírito de Deus em Ana. O Espírito de Deus em Ana. E faz ela fazer uma oração que ela nunca tinha feito antes. Porque o escritor sagrado disse: vocês pedem e vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar com os vossos próprios deleites. Vocês estão preocupados só com a vida de vocês, com as suas necessidades, mas vocês não estão preocupados com as minhas necessidades. Quem está entendendo, diga amém. Mas aquele dia ela fez uma oração diferente. Eu acho que ela já tinha orado de qualquer jeito, né? Você que está aqui, está procurando algo aí, já está aqui há vários anos, talvez você já fez várias orações e não teve resultado. Eu vou te ensinar uma oração que vai dar resultado hoje. Ana fez uma oração diferente. Ela chegou lá e disse assim: Senhor, como se dissesse, zera tudo e vamos conversar diferente. Senhor, vamos fazer o seguinte: se o Senhor me der um filho homem, eu vou dar esse filho homem para o Senhor, para lhe te servir todos os dias da vida dele. Escute aqui, por que eu digo que isso é revelado por Deus? Porque havia uma necessidade de Deus. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles se prostituíam no templo. Eles eram péssimos, eles eram sacerdotes terríveis. E talvez Ana estivesse olhando aquela situação e pensou: poxa, quem que vai substituir Eli? Eli está velho, a Bíblia diz que ele era gordo, ele está muito velho, ele está numa situação difícil, mas os filhos dele são adúlteros, são prostitutos, como que vai ser isso? Aí ela pensou: Deus precisa de um sacerdote. Deus está precisando de alguém aqui para substituir Eli. Já sei, eu vou orar e vou dizer a Deus que se Deus me der um filho, eu dou filho para ele. E esse filho vai ser o sacerdote do templo. Olha só o que essa mulher pensou. Isso é uma revelação de Deus. Isso é uma percepção que a igreja ainda não entendeu. E aí sabe o que ela faz? Ela
naquele momento, o homem de Deus só liberou uma palavra. É o que o pastor Toninho, a pastora Lourdes, todo mundo está fazendo aqui. Está só liberando a palavra. E então ele olhou para ela e falou: mulher, seja feita conforme você quer. E a Bíblia diz que quando ela deitou com o marido dela, Deus se lembrou de Ana. Mas como assim Deus se lembrou de Ana, se a Bíblia diz que Deus não esquece de ninguém? Deus não se lembrou de Ana, Deus se lembrou da oração de Ana, do compromisso de Ana, da sabedoria daquela oração. Ela então disse: olha, se o Senhor me der, eu vou dar isso. Então ele se lembrou, e aquele dia Eucana deu um show. E ela ficou grávida, aleluia, diga glória a Deus. Eucana, como diz aí, foi fantástico. E aí então a barriga da Ana cresceu. E quando o menino nasceu, ela pegou o menino e levou lá no templo. Samuel colocou o nome dele. E ele viveu todos os dias na igreja. E ele foi um dos maiores e melhores sacerdotes de todos os tempos. Um homem íntegro, reto. E ele atendeu a necessidade de Deus. E Deus atendeu a necessidade dela. Quem está entendendo, diga amém. Mas hoje, qual a necessidade de Deus? Continua sendo a mesma. Se você olhar para Isaías capítulo 6, o profeta teve um encontro com Deus. E depois de ter um encontro com Deus, ele ouviu Deus falando, e Deus falou para ele: a quem enviaremos? E quem há de ir por nós? Aqui a Trindade está falando: quem há de ir por nós? E aonde? Ir pregar, ir fazer a obra. Quem? Aí então Isaías se levantou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Há uma necessidade de Deus para alguém que vá. E nos nossos dias, a necessidade é a mesma. Foi o que então você observa aqui, que Paulo escreveu aos romanos. Como eles vão crer se não há quem pregue? A necessidade continua aí. E aqui é a chave que eu quero dar para você hoje. Se você atender a necessidade de Deus, Deus vai atender às suas necessidades naturalmente. É igual crescer cabelo, né? Quase todos, o meu não cresce muito. Mas é igual crescer cabelo. Você nem vê o cabelo crescendo, e o cabelo está crescendo, diga aleluia. Todo dia o cabelo está crescendo. Assim Deus quer tratar você. Mas o que você precisa? Você precisa atender às necessidades de Deus. E qual a necessidade de Deus? Pregar, ganhar alma, ir no nome dele e fazer a obra, trazer visitas, trazer pessoas na igreja. Olha, a Bíblia diz no capítulo 19 do livro de Lucas, que a missão de Jesus Cristo foi revelada quando ele estava na casa de Zaqueu. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Qual a missão de Jesus? Buscar e salvar o que havia perdido. Agora a Bíblia diz que Jesus é o noivo e nós somos a noiva. Se a missão do noivo é buscar o perdido, a comissão da noiva é auxiliar o noivo. E se você entende isso, a principal missão da igreja é salvar, é buscar. E quando você faz isso, você está atendendo a necessidade de Deus. Você está cumprindo a missão de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai cumprir a sua necessidade naturalmente. Você precisa pregar. André, mas eu não sei pregar. Mas você não precisa pregar como eu prego. Ninguém quer ouvir um pregador como eu, que fica com o dedinho assim apontando para eles. Eles querem ouvir o seu testemunho. Eles querem ouvir a sua história. É a sua história que é a pregação que vai impactar os seus amigos. Os seus amigos não vão querer ouvir-me, pelo menos no início. Mas depois de um tempo eles podem até querer me ouvir. Mas no começo eles ouvirão vocês. E você precisa contar o teu testemunho. Você precisa contar o que Deus está fazendo aqui. Você precisa contar o que o Senhor fez em você e arrancou aquela tristeza, aquela amargura do teu coração. Ah, mas e as prosperidades? Conte também. Conte que Deus prosperou você, que Deus abriu uma porta de trabalho. Conte que Deus mudou o teu marido, que Deus mudou a tua mulher. Conte que Deus salvou o teu filho. Conte que Deus livrou você da morte várias vezes. Conta que o Senhor foi com você quando você estava lá naquele hospital e o Senhor tocou na mão daquele médico e ele fez tudo certo e você saiu dali e glorificou o Senhor, aleluia. Então você precisa testemunhar.
No livro de Provérbios 11:30, a Bíblia diz que quem ganha almas é sábio. Isso é uma sabedoria. Porque quando você ganha almas, você está sendo sábio, e você então vai ser beneficiado por isso. Isso é o que Cristo Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas naturalmente. Naturalmente, talvez não seja nos primeiros meses do ano, mas com certeza, se você não esmurecer, se você fizer esse compromisso esse ano como Ana fez, de atender a necessidade de Deus, este ano Deus vai te abençoar grandemente. Deus vai te abençoar. Eu experimentei isso esse ano. Eu falei com o pastor Toninho sobre isso. O que eu não ganhei o ano todo, no mês de novembro eu ganhei. Foi fantástico. Eu estava na fé, eu sabia, e eu continuei pregando o evangelho. Nós batizamos 704 almas o ano passado. Esse ano já batizamos 136 almas. Eu não paro, eu estou envolvido com as necessidades do reino. Aí sabe o que acontece? Deus cuida das minhas coisas. E Deus coloca necessidade nos meus clientes para que eles me convoquem para fazer trabalhos grandes. E eu digo, aleluia, aleluia, eu estou cuidando das coisas de Deus, e Deus está cuidando das minhas coisas. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Eu vou te dar mais uma chave para nós irmos para o final da mensagem. A Bíblia diz que a família de Davi foi sequestrada. Está lá no capítulo 30 de 1 Samuel, batalha de Ziclac. Então a família dele foi sequestrada, a mulher, os filhos. Ele chorou até não ter mais lágrimas para chorar. Os homens pensavam em apedrejá-lo, ele estava desesperado. E ele consultou o Senhor e disse: Senhor, eu devo perseguir essa tropa? Deus disse: vai, persegue. E ele foi atrás. Quando ele está indo atrás daquele objetivo, diga objetivo, fala objetivo pessoal. Então ele tem um objetivo pessoal, preste atenção nisso. Ele tem um objetivo pessoal, ele precisa salvar a família dele. Você tem seus objetivos, e Davi tem os objetivos. Ele precisa salvar a família dele, e ele está correndo com a tropa. Vamos salvar. De repente ele encontra no meio do caminho um homem caído. E agora, o que eu faço? Eu cuido do objetivo pessoal, ou eu vou cuidar desse objetivo que não é meu, algo que cruzou o meu caminho? Sabe o que Davi faz? Ele para, levanta o homem, dá comida para o homem, dá figos, dá pão, e o homem começa a comer, porque fazia 3 dias que o homem não comia, e o homem levantou e ficou de pé. Aí o Davi perguntou: mas quem é você? Ele disse: o senhor não me mata se eu te contar? Ele disse: não te mato, eu sou do exército que sequestrou a tua família. E você pode me levar lá? Te levo. E ele conduziu Davi até a família dele, e Davi salvou toda a sua família e todos os teus bens. O que ele fez? Ele deixou de lado o objetivo pessoal para cuidar do necessitado. Isso é você se envolver com as necessidades de Deus. O que disse Cristo Jesus? Quando ele disse a respeito das pessoas que serão recebidas no céu, ele disse: olha, quando você me viu com sede, você me deu água. Quando eu tive fome, você me deu comida. Quando eu estava na cadeia, você foi me visitar. Necessidades. E Jesus disse, aí eu pergunto: mas quando, Jesus, que nós visitamos o Senhor? Ele disse: quando você visitou um desses pequeninos, você visitou a mim. Quando você deu água a um dos pequeninos, você deu a mim. O que Jesus está dizendo? A necessidade deles são as minhas necessidades. E quando você atende a necessidade deles, você atende a minha. Aleluia, diga glória a Deus. E então Deus te abençoa. Isso é uma chave poderosa. Por isso disse o Senhor em Isaías 6, quem há de ir por nós? E a pergunta é essa: quem vai por mim aqui? Quem vai pregar o evangelho por mim? Quem vai ajudar o necessitado? Quem vai buscar as almas que estão se perdendo? Quem? Onde estão? Quem? Deus está falando: eu quero fazer uma parceria com vocês. Vocês vão cuidar das minhas coisas, e eu vou cuidar das coisas de vocês. Diga aleluia. Meu amado, o homem caído, se Davi não levanta aquele homem caído, ele teria perdido a família. Se Davi não levanta aquele homem caído, ele não teria alcançado o teu objetivo. Ei, Deus vai colocar homens caídos no seu caminho, e Deus vai colocar a sua chave da vitória naquela pessoa.
naquela pessoa caída, naquele amigo seu que está perdido nas drogas, naquele parente seu que você nem conversa com ele. Deus está dizendo: vai lá e perdoa ele, traz ele para minha casa, e eu vou dar a vitória que você precisa. Vai alcançar aquela alma que está se perdendo, e eu vou dar a vitória que você precisa. Você está preocupado com o teu filho que está nas drogas, e você está lutando, é normal isso, mas Deus vai colocar o filho de outra pessoa perto de você, e Deus vai dizer: cuida desse filho. Eu não tenho tempo, eu estou com meus projetos pessoais. Cuide dessa pessoa. Enquanto você cuida da minha necessidade, eu cuido da sua. Mas André, eu não sei pregar, meu problema é esse, eu não sei falar, eu sou muito tímido. Mas quem falou que você precisa pregar? Você precisa contar o seu testemunho pessoal. A Bíblia diz que os discípulos eram homens, em sua maioria, indoutos. E os homens ficaram surpresos como é que eles pregavam com tanta capacidade, sendo homens indoutos. Então eles pensaram: certamente eles estiveram com Jesus. Qual é a exigência para você pregar o Evangelho? Você ter estado com Jesus. Você está com Jesus? Então você está pronto para pregar. Você está com Jesus? Então você está pronto para testemunhar. E o testemunho é algo poderoso. O seu testemunho vai mudar a vida de muitas pessoas. A minha mãe já está bem de idade, ela tem um problema de memória, mas a minha mãe é uma bênção. Ela conta o testemunho nosso para todo mundo. E nós estamos no shopping, está eu, a Ana e ela andando. Aí eu pergunto: Ana, cadê a sua avó? Ela está ali na loja contando o testemunho dela. E aí, então, nós estamos na igreja e terminamos: vamos embora, mãe, vamos jantar, vamos comer. Vamos. Não, ela está contando testemunho para alguém. E todo mundo conhece o meu testemunho. Todo mundo sabe que eu vivia na noite, bagunçando, bebendo, usando droga. Todo mundo conhece a minha vida. Por quê? Porque a minha mãe está contando. Mas sabe como termina o testemunho dela? Deus mudou a vida do meu filho. Deus vai mudar a tua vida. Deus mudou a minha vida. Deus vai mudar a tua vida. Isso é um testemunho poderoso. Diga glória a Deus. Olha, amados, a Bíblia diz, Jesus Cristo diz que você é o sal da terra. Você dá sabor. Você é a luz do mundo. Oh, aleluia, glória a Deus. E você precisa brilhar. E brilhar como? Com um testemunho. Um testemunho, preste atenção nisso, é algo poderoso. E um testemunho pode converter pessoas. Escute isso. Um testemunho pode converter pessoas. Você não está contando o teu testemunho, você está deixando de converter as pessoas. Sabe qual foi a pregação que a mulher samaritana pregou? O testemunho dela. Ela nem conhecia Jesus. Ela provavelmente não frequentava nenhuma igreja. Mas ela teve um encontro com Jesus. Então ela deixou Jesus Cristo, ela foi até a cidade e ela começou a falar: olha, eu quero contar para vocês que eu encontrei um homem na beira do poço. Eu acho que ele é o Cristo, porque ele falou tudo o que eu sou, ele contou a minha vida inteira. E ela falou com tanto entusiasmo que a cidade inteira, a Bíblia diz, foi até atrás de Jesus. Toda a cidade foi até Jesus. E depois que eles foram até Jesus, eles disseram a ela: mulher, agora já não é pelo teu testemunho que nós cremos, mas nós vimos ele pessoalmente e conhecemos que ele é o Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O testemunho converteu uma cidade. Um testemunho gera conversão. Você precisa testemunhar e você vai gerar conversão. O testemunho pode gerar uma cura. Um testemunho. André, mas eu não tenho que vir à igreja e aí o pastor tem que pôr óleo na cabeça dele? Se vier, melhor. Mas se não vier, pode acontecer através do seu testemunho. Olha o que aconteceu, Marcos capítulo 5. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz: alguém falou de Jesus para ela. Aleluia, maravilhoso testemunho. Alguém falou de Jesus para ela. A Bíblia não diz o que foi que falaram, mas talvez disseram: olha, mulher, você está sofrendo há 12 anos com esse fluxo de sangue. Eu conheci um homem e esse homem é maravilhoso. Bartimeu foi curado por ele, a filha de Jairo ressuscitou, olha, o aleijado voltou a andar. É lindo, é mesmo. E aquele testemunho que ela ouviu gerou algo no coração dela, gerou fé, gerou uma esperança.
E sabe o que ela disse? Olha, amanhã eu vou sair de casa, e eu vou atrás dele, e se eu tocar só na beiradinha da orla dele, eu ficarei curada. Aleluia. E o testemunho levou ela até Jesus, e ela correu no meio da multidão, tocou, e ela ficou curada. E Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou. Como que a fé nasceu? Através de um testemunho. O testemunho pode curar, o testemunho pode salvar, o testemunho pode levantar e gerar grandes homens. Grandes homens. Escute-me, Deus quer usar a tua boca para plantar na mente de alguém uma expectativa de uma obra grande de Deus. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus quando eu falo isso. Oh, Deus quer usar a tua boca. O Senhor vai usar a sua boca, e sem você perceber, as suas palavras vão ser como uma espada entrando no coração de alguém. E essa pessoa então, que está iludida por Satanás, presa em cadeias, ela será liberta através do seu testemunho, porque o seu testemunho vai gerar nela uma expectativa nova de vida, e então vai começar a desenhar algo novo na mente dessa pessoa, e essa pessoa vai pensar: poxa, eu posso ser diferente. Poxa, se aconteceu com ela, pode acontecer comigo também. E o Espírito Santo vai dar crescimento a essa semente no coração dessa pessoa, e essa pessoa será mudada para a glória de Jesus. Olhe para a Bíblia, João capítulo 1, eu estou correndo para nós terminarmos tudo aqui. João capítulo 1, a Bíblia diz que João Batista, ele dá testemunho de Cristo Jesus, dizendo: este é aquele que eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Ele está com os discípulos dele, dando testemunho a respeito de Jesus que está passando. Olha o poder do testemunho. No versículo 32 está escrito: João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu sobre ele como uma pomba. No versículo 34, novamente ele diz: eu tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, vendo Jesus passar, e então João testemunhou de novo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que os 2 discípulos que ouviram isto, seguiram Jesus, foram embora, deixaram João, abandonaram João. Por quê? Por causa do testemunho. Um desses discípulos era André, e André se tornou um discípulo de Jesus. André encontrou Jesus Cristo, e deixou Jesus Cristo e foi atrás de Pedro. Pedro também ouviu o testemunho, e virou uma dos alicerces da igreja primitiva. O testemunho criou 2 grandes homens de Deus. O testemunho de quem? De João. As experiências que João teve, ele contou para os discípulos, e os discípulos se converteram. Posso ouvir um glória a Deus? O testemunho é algo poderoso. O testemunho pode gerar um milagre na vida de alguém. Olha o que aconteceu comigo. Eu trabalho numa firma há 22 anos. Minha firma presta serviço para um grande cliente há 22 anos. E sabe como Deus abriu a porta para mim? Eu estava passando na Anhanguera, em frente à empresa, e o Espírito Santo falou comigo: você vai trabalhar aí. Mas eu não tinha nenhuma proposta para trabalhar ali. Mas o Espírito Santo falou no meu coração. E então eu fui a São Paulo numa igreja, e o pastor estava pregando aquela noite. E o pastor disse o seguinte: sempre que você precisar que uma porta se abra, ou tiver um obstáculo diante de você, você vai dizer o seguinte texto bíblico: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O testemunho dele entrou no meu coração. Ali Deus me deu uma chave. Quando o testemunho entra no teu coração, Deus está te dando uma chave. E então eu vim de São Paulo, passei na frente da empresa, levantei a mão e declarei: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E eu passei ali durante 7 semanas, que eu tive que ir toda quarta-feira em São Paulo, e eu passava e declarava: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E depois de 6 meses, o telefone tocou numa sexta-feira, 8h30 da noite. Era alguém de uma agência de publicidade dizendo: você é o André? Nós queremos contratar você para prestar serviço para essa empresa. Era aquela empresa. Diga aleluia. O testemunho, aquilo que estamos conversando, Deus está operando nisso. Aí sabe o que aconteceu? Eu contei isso numa igreja, lá em Franca, na igreja Sol da Justiça. E tinha um rapaz sentado ali no 3º ou no 4º banco. Ele ouviu o testemunho que eu contei. E ele tinha sido mandado embora da empresa em que ele trabalhava, uma empresa que trabalhava com peças de ouro.
E ele estava muito frustrado com aquilo. Mas ele ouviu o meu testemunho. Sabe o que ele fez outro dia pela manhã? Ele foi para a frente da empresa. Lá tem uma praça. Ele sentou no banco da praça e levantou a sua mão e declarou: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. No outro dia ele estava lá novamente: o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Passaram alguns dias, chamaram ele de volta para o trabalho. E ele ligou e falou: pastor, funcionou com você, funcionou comigo também. Eu disse: glória a Deus, o poder do testemunho. Glória a Deus. Escute-me, por favor, escute-me. O que Jesus fez por alguém, Ele pode fazer por você também. O Evangelho de Cristo é chamado de boa notícia. É uma boa notícia. Você tem recebido notícias más? Pois Deus vai colocar boas notícias no seu ouvido, para que você creia e para que Ele possa fazer algo na tua vida. O testemunho que você ouve gera fé no teu coração. O testemunho que você ouve estabelece um alvo na tua mente. O testemunho que você ouve mostra que as possibilidades são reais. Uau! Você está ouvindo eu falar de um Deus que abriu uma porta de uma empresa que faz 22 anos que funciona. E você diz: uau, Deus pode fazer isso. Você está crendo, você está vendo algo real diante dos teus olhos. E você está dizendo: então, o Senhor vai fazer comigo também. Porque está escrito, Ele não faz acepção de pessoa. Se Ele fez por um, Ele vai fazer por outro também. Diga: Ele vai fazer por mim. Diga glória a Deus. Ele vai fazer por você. Agora preste atenção na chave, vamos terminar aqui. Entenda, ligue a sua necessidade à necessidade de Deus. Pedis e não recebeis, porque você pede mal. Talvez Ana tenha ido muitos anos, pastor, lá. E foi, muitas vezes, orou, mas aquele dia ela fez uma oração diferente. Aquele dia ela fez uma oração diferente. Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu darei esse filho para te servir na tua casa para todo sempre. Deus disse: é isto que eu estava esperando, mulher, é isso. E na primeira vez que ela se deita com o marido, ficou grávida, aconteceu um milagre, a necessidade dela foi suprida. Diga aleluia. O Espírito Santo, a partir de hoje, depois desse entendimento, Ele vai começar a colocar testemunhos na sua boca. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo, que vai haver uma grande multiplicação de almas nessa igreja esse ano. O pastor Toninho está com a previsão, eu quero dizer que vai ser mais, pastor. Vai ser mais, por quê? Porque os testemunhos que vão ser contados pela tua boca, vai atrair muita gente. E essas, aqui não vai caber. Eu estava olhando aqui, enquanto eu olhava essa multidão, eu pensei, eu ia falar para o pastor particular, vou falar aqui mesmo. As paredes estão impedindo o crescimento. As paredes estão impedindo o crescimento, sim ou não? As paredes estão impedindo o crescimento. Nós precisamos de um lugar 4 vezes maior do que esse aqui, ao menos 4 vezes maior. Por quê? Porque é uma grande multidão querendo entrar lá fora. Tem uma grande multidão que está se perdendo lá fora. Eles estão desesperados. Nós estamos com o nosso barquinho aqui e não cabe mais ninguém. E eles estão morrendo afogados lá fora. E então vocês vão e vocês vão contar o testemunho. E o pastor Toninho vai comprar um barco maior e vai colocar todo mundo dentro e vai encher esse barco. E o nome do Senhor será glorificado nessa cidade. Aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós temos experimentado isso lá. A gente estica a parede e enche. Aí você eu comprei mais 200 cadeiras e já encheu. Aí eu pedi mais 200.
E aí, esse domingo agora, se você ver no vídeo, já tem umas cadeiras brancas lá no fundo, porque nós tivemos que colocar a cadeira branca. E a gente vai esticando, e Deus vai enchendo. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor falava isso a mim: as paredes estão impedindo. Eu tô com milhares de pessoas lá fora querendo colocar para dentro, está dizendo o Senhor. E o Senhor está dizendo: prepare para que eu coloque essas pessoas para dentro. Essa igreja é uma igreja abençoada. A unção é limitada pelo número de vasilhas que você pega. A unção é limitada pelo número de vasilhas. Eliseu disse para a mulher: vai e pega muitas vasilhas. Oh, aleluia! Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando eu libero a unção, quando eu libero a palavra, quando eu abro uma porta, não há limites mais. Vai crescer o quanto você crer, vai expandir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quanto mais cresce, mais eles dão glória para Deus. Quanto mais cresce, mais eles sabem que Deus está neste lugar. Então Deus tem interesse nisso. Posso ouvir um aleluia? Então preste atenção, vamos terminar. No versículo 17 do texto que eu li, diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não a palavra de Deus, mas pela palavra de Deus. Então, quando você está ouvindo a pregação, Deus está falando algo através da pregação que você está ouvindo. Se eu conversar com cada um de vocês, cada um vai entender de um jeito aquilo que eu preguei hoje, e Deus falou com você de alguma maneira diferente. É assim que Deus faz. Ele fala pela palavra. Enquanto eu estou pregando a palavra, Ele fala pela palavra, Ele fala com você. Ele te dá uma voz de comando. Amém? Jesus estava no barco de Pedro, e Jesus não mandou todo mundo jogar rede. Ele deu uma palavra específica para Pedro. E para os outros foi outra palavra. Ele estava pregando, mas a palavra para Pedro tem um sentido diferente. Então o Senhor fala pela palavra. Então quando você está falando o teu testemunho, quando você está pregando, Deus está falando pela palavra que está sendo pregada com o ouvinte. Diga aleluia. E no versículo 20, o último versículo desse texto, diz o seguinte: eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Isso aqui é muito bom. Deus sendo achado por aqueles que não buscavam. O que é isso? Como assim? A pessoa não está buscando Deus, como que ela vai achar? Como que então Ele vai ser manifestado por aqueles que não perguntavam por Ele? Através do seu testemunho. Então você chega lá na loja, não é? Oi, tudo bem? Posso contar algo para vocês aqui que aconteceu comigo ontem? Eu estava com um problema gravíssimo. Eu fui na igreja, orei e Deus me curou. As pessoas que estão lá não querem nem saber de Deus, mas eles querem saber do seu testemunho. Aí eu falei: o quê? Você foi curada? Nossa, eu estou com um problema no útero. Você foi curada? Onde foi? Foi lá na igreja. Lá no pastor Toninho. Foi oração. Ele ungiu e pôs óleo na minha cabeça, e eu senti exatamente que... Aí você vai na escola, e você é um professor. No final você não vai ficar pregando lá que você arruma um problema, né? Mas você pode encaixar alguma coisa no final. Diz: olha, eu quero contar para vocês, ontem teve um momento tão legal na igreja, nós adoramos, eu senti a presença do Senhor. Eles não estão procurando Deus, mas você está entrando na mente deles. Eu faço academia com a minha esposa 3 vezes por semana, e eu fico esperando uma oportunidade. Sabe? E as pessoas passam perto de mim, elas conversam algo, elas falam algo, elas vêm falar comigo, e eu fico assim: Espírito Santo, dá uma brecha para mim entrar, dá só uma portinha para mim que eu vou entrar. E aí então, quando a pessoa fala: então, eu estava aqui e bati o carro, eu digo: olha, deixa eu falar uma coisa sobre bater o carro. E eu tenho um testemunho para contar sobre isso, e eu já conto o testemunho para aquela pessoa, e eu chamo a atenção dela. Eu não vou entrar com uma cara de religioso, eu vou entrar com o meu testemunho, vou falar o que Deus fez por mim. Aleluia, diga glória a Deus. Então você precisa testemunhar, pregue a todos. Disse o salmista no Salmo 119: também falarei dos meus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Oh, glória a Deus, perante os reis. Fale para os homens grandes.
Tem uma rede de lojas, de restaurantes que tem em Ribeirão Preto, São José, em vários lugares. E então a dona do supermercado, ela tem outras religiões, né? Ela tem, por exemplo, um Buda lá, tem um monte de coisa lá dentro da loja dela. E ela tem várias lojas em todos os lugares. E aí então foi uma funcionária dela lá. E a funcionária gostou e contou o testemunho para as outras. Agora quase todos os funcionários estão indo lá. E aí ela começou a ir agora. Aí há 2 domingos atrás ela trouxe a irmã dela, que é prefeita em outro lugar, trouxe para lá também. O testemunho está assim, ó. E a gente contando o testemunho, e as pessoas contando o testemunho na cidade, lá na igreja quadrangular da Lagoinha. A gente sente a presença de Deus, eles pregam a palavra, eles oram, eles libertam, e todo mundo está querendo ir lá. Ei, faça propaganda do que Deus tem feito aqui, testemunho do que Deus tem feito aqui. O ambiente é bom, a terra é boa, Deus está operando, você está sendo abençoado. Abra a tua boca e testemunhe. Deus está querendo que você abra a tua boca e conte a tua família, conte os teus amigos e traga eles para esse lugar. E eu vou dizer algo para você: Deus não vai frustrar a sua fé. Deus não vai frustrar a tua fé. Você vai trazê-los e Deus vai operar milagres. André, mas eu vou trazer um cara que ele é ateu, ele não crê em Deus. Você crê? Então o milagre vai acontecer na vida dele por causa de você. André, onde está isso? Está na Bíblia. A Bíblia diz que 4 amigos pegaram o doente numa cama e saíram levando. Chegou lá, estava fechada, estava lotado o local, passaram por cima do telhado, desceram a cama lá e disse: e Jesus, vendo a fé desses 4 homens, curou o doente. Traga que Deus vai operar, diga aleluia. Traga que Deus vai operar, Deus vai honrar a tua fé. Pode pregar, diga: eu fui curada, você vai ser curada também. Você vai lá na igreja e o pastor Toninho vai orar e vai acontecer a cura. Vamos terminar com Atos capítulo 1, versículo 8. Agora chega, acabou meu horário aqui. Atos 1, 8. Eu tenho um problema sério com o relógio. As minhas pregações lá na igreja é 1 hora de palavra. E algumas pessoas dizem: André, você precisa pregar 35 minutos, que depois as pessoas perdem a atenção. Eu não sei se perde a atenção, mas eu não perco a vontade de pregar. E eu prego 1 hora. E aparentemente eles estão gostando, que eles estão testemunhando e trazendo mais gente. É assim que eu aprendi. Mas eu quero que você guarde agora esse texto, ó. Mas receberão o quê? Poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas. Aqui é a chave, a testemunha é a chave de tudo. Se você é testemunha de Jesus, você recebe poder. Se você for testemunha de Jesus, você vai ter as suas necessidades supridas. Aqui é a chave, aqui é a chave. Sabe, eu estava pregando numa igreja nossa, da Quadrangular de Jardinópolis, pastor Daniel, superintendente, há muitos anos atrás. Eu era um missionário, e eu tinha e era domingo à noite, e eu estava sentado ali, e eles numa cantoria, não paravam mais de cantar. Eu já estava irritado. Eu falei: Jesus, eu tenho um monte de coisa para resolver na firma amanhã cedo, esse povo não para de cantar, eu quero ir embora, deixa eu pregar logo. Eu estava desse jeito aqui, lá sentado. Deus me deu uma bronca, e Deus disse: ei, moleque, aprenda. As suas vitórias não se estabelecem na força do teu braço dentro da tua empresa. É aqui, quando você me serve, que eu abro as portas para você. Então faça da melhor maneira possível para mim, porque eu te abençoarei. Aí o Senhor me deu meu amigo. Desde então eu sou a camisa toda vez que eu vou pregar, porque se eu não suar, ele pega na minha orelha. Então eu já aprendi: testemunhe, sirva o Senhor, e você vai ter tudo que você precisa. Não, você não vai ter tudo que você precisa, você vai ter mais do que você precisa. A viúva estava precisando de azeite para pagar a conta, pois ela pagou a conta e viveu do resto. Deus vai dar muito mais para você. Esse Deus é um Deus de abundância. Mas aprenda a pedir. Peça como Ana pediu, com sabedoria: Senhor, abençoa-me com esta empresa que eu estou querendo abrir, e eu serei um alicerce nesta igreja. Olha o que aconteceu comigo. Eu preciso contar esse último testemunho financeiro aqui, só para vocês guardarem. A minha tia, a pastora Miriam, superintendente de Franca, eu era um quebrado, devia para todo mundo na cidade.
E as pessoas viviam lá na minha porta cobrando, e aquele camarada da CPFL tinha bronca comigo, porque todo mês ele ia lá e cortava minha luz. Eu não sei o que acontecia. E ele cortava minha luz todo mês. Eu escutava aquela escada subindo. Jesus, vai cortar minha luz de novo. E eu estava lá na igreja, eu estava lá atrás, eu sentava no último banco. Sabe quando você está tudo endividado, você tem até medo do credor te encontrar na igreja? Então eu estava na última fileira do banco, e a minha tia, pastora Miriam, estava pregando, e ela falou assim: o Senhor vai levantar alicerces nessa igreja, para me ajudar a pagar esse aluguel, porque eu não estou aguentando pagar. Ela acho que ela estava até meio brava aquele dia com Deus. Eu falei: então eu vou chamar algumas pessoas aqui. Chamou 3, André, vem aqui. Eu olhei para trás e falei: é comigo mesmo. Aí, como assim? Eu estou devendo para a cidade inteira, como que eu vou ajudar? E ela foi, ela colocou a mão na minha cabeça. E eu naquela oração disse: Senhor, se o Senhor me abençoar, pode contar comigo para ajudar a pagar o aluguel dessa igreja. Meu amigo, o Senhor me abençoou. Depois de 2 anos, o dízimo da minha firma era o aluguel daquele cinema para 1000 pessoas. O Senhor, quando você liga a sua necessidade à necessidade de Deus, o Senhor abre as portas, o Senhor escancara as portas, o Senhor faz maravilhas, o Senhor abre o mar. Por que Deus abriu o mar vermelho? Porque Moisés estava segundo as necessidades de Deus. Deus precisava de alguém para tirar aquele povo. Quando Ele vai tirar aquele povo, meu amigo, sinais e maravilhas acompanham Ele. Fique de pé no teu lugar, por favor. Eu quero orar por você. E se você quiser, a partir de hoje, testemunhar para ganhar almas para Cristo, você vai ter um ano como você nunca teve antes. Vai acontecer naturalmente. Você nem vai perceber a bênção. Naturalmente. Vai lá, pode fazer o último bolo de novo, porque amanhã tem azeite e tem farinha de novo na sua botija. E se você quiser testemunhar, você vai receber aquilo ali que Deus falou: e derramarei sobre vós poder, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Se você tem desejo de ser, Deus quer te dar poder, e você, cheio do poder de Deus, você vai testemunhar e atender a necessidade do reino, e Deus vai naturalmente atender todas as suas necessidades. Escute o que eu estou te falando. O Espírito Santo mandou frisar isso para você. Exercite isso esse ano. Faça um alvo de ganhar ao menos 10 almas esse ano. Ao menos 10 almas. Você vai ver o que vai acontecer com você esse ano. Você vai ver como Deus vai te abençoar esse ano. Há algumas portas grandiosas de Deus que estão para se abrir para você, e o Senhor está colocando essa chave na tua mão hoje. Você vai ganhar almas, você vai trazer. Deixa o pastor Toninho se virar, ele que alugue em outro lugar maior. Não, nós não vamos ficar presos a essas paredes, não. Nós vamos testemunhar e vamos trazer 100, 200, 300, 400, 500, em nome de Jesus Cristo. Feche os teus olhos e comece a falar com o Senhor isso. Fala: Senhor, eu quero que tu me uses esse ano. Senhor, eu quero ser testemunha para a tua glória. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, meu Deus, eu quero agora, Senhor Jesus Cristo, entregar a minha vida. Eu quero pedir como Ana pediu: se o Senhor me abençoar, Senhor, eu vou abençoar as tuas coisas. Eu quero do teu Espírito agora. Você que é batizado em línguas, você só fala em línguas, porque vai descer sobre a tua vida aí do poder de Deus agora. A promessa tem que se cumprir sobre a tua vida. O Espírito Santo derrama sobre você do Espírito de Deus. O Senhor te Deus te enche. Vai falando em língua. Randai soriandei seriande canta. Arandai sodiai serierendei. Dorande canta nai seriai. Aquilo que você ouviu nessa mensagem vai acontecer com você. O Senhor está gerando cura. O Senhor está abrindo portas. O Senhor está fazendo milagres. O testemunho que eu contei aqui vai acontecer na tua vida. Você
você ouviu o testemunho, agora Deus vai fazer com você da mesma maneira, para que você experimente. O testemunho é algo poderoso, e o Senhor te chamou como testemunha. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho, para falar daquilo que Ele tem feito em tua vida. O Senhor está colocando no teu ventre hoje um assentimento pelas almas. Deus está colocando no teu ventre hoje uma capacidade de testemunhar. O Senhor vai te usar no meio de pessoas grandes. Grandes homens entrarão pelaquela porta, porque você vai testemunhar para homens ricos, para homens poderosos, e eles serão trazidos à presença de Deus, porque o Senhor vai te usar, e o Espírito do Senhor repousará sobre você, e você se transformará num novo homem, uma nova mentalidade, um novo espírito, uma nova pregação. O Espírito tocando em você. Toca, Espírito Santo, vem sobre esse povo agora, meu Pai. Capacita a tua igreja, enche eles do Espírito Santo, derrama como fogo, como línguas repartidas. Vento impetuoso de Deus, vem. Vento de Deus sobre o teu povo, vento de Deus sobre essa pessoa, esse homem, essa mulher. Receba a capacitação de Deus agora, receba renovo, receba o primeiro amor de volta. O Senhor está ativando essa noite no teu coração o desejo de pregar o Evangelho, de alcançar as almas. Você vai encher o teu carro e vai trazer para a igreja todo domingo, e o Senhor te honrará. Portas grandes serão abertas, a prosperidade naturalmente vindo sobre a tua vida de dia e de noite. E você dorme e Deus enche o teu celeiro, e você dorme e Deus enche o teu celeiro, e você pede e Deus te responde, e a doença chega, mas vai embora, porque a bênção de Deus, o óleo descendo sobre a tua cabeça, o óleo que quebra a unção de Deus sobre você. Espírito do Senhor, Espírito do Senhor, enche o teu povo com a tua presença. Recebe, irmão, fale em línguas, fale em línguas, fale em línguas. Vai recebendo de Deus um renovo. Fale em línguas, fale em línguas. Você que não é batizado, seja batizado no Espírito Santo, porque a promessa é para você. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Arandai soriande, endeai soriande. Oh, carpinteiro arrumando Arandai seriande canta, carpinteiro arrumando a casa. Arandeai soriei, Arande cantanai soriei. Eu amo seu nome, Randea, tem seu nome mais lindo. Durante cantanai soriendei. Recebe, recebe, recebe sobre a tua vida. Oh, recebe mais do Espírito Santo. Recebe poder, recebe poder, recebe poder. Recebe habilidade para pregar o Evangelho. Receba ousadia para testemunhar. Recebe, recebe sobre a tua vida. Eis aí uma bênção de Deus. Eis aí uma chave de Deus sobre a tua vida este ano. Testemunhar, testemunhar, falar do que Deus tem feito. Isso vai trazer a bênção. Você não vai ser mais estéril. O Senhor toca no teu útero espiritual. O Senhor está tocando em você. Você não vai ser mais uma pessoa estéril, porque você terá para emprestar, mas não tomará emprestado. O Senhor está te levantando. Há missionários sendo levantados aqui esta noite, há pastores sendo levantados aqui esta noite, há mulheres de Deus profetizas sendo aqui levantadas esta noite. Do Senhor virá visões sobre os teus olhos, poder sobre a tua vida, unção sobre as tuas mãos para orar pelos enfermos. O Senhor está liberando sobre a tua vida. Recebe, recebe, recebe. Arandai soriende cantanai. Recebe sobre a tua vida. Recebe, mulher. Recebe em nome do Senhor Jesus sobre a tua vida. Recebe os dons. Recebe. Recebe sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe, recebe. Mais Espírito Santo. Unção de glória, unção de glória, unção de glória, unção de glória sobre o teu povo. O poder de
Deus sobre o teu povo, o poder de Deus sobre o teu povo, o poder de Deus sobre o teu povo. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Recebe aí, minha irmã, recebe aí, meu irmão. Deus vai fazer você transbordar, Deus vai fazer você andar no sobrenatural. Deus libera sobre você, Deus libera sobre você, Deus libera sobre você capacitação, aceleração de Deus, aceleração do Espírito Santo sobre a tua vida. Radai soria de cantanai. Aleluia. Oh, arandai sou de canta. Ei, oh, randai. Oh, o Senhor está derramando sobre a tua vida. Há uma presença muito forte de Deus aqui. Oh, o Senhor está te dando uma chave, Ele está entregando em tuas mãos. Mas preste atenção aqui, deixa eu terminar, olhe só para mim. O testemunho que você ouve é a capacitação que você precisa. O testemunho que você ouve libera a capacitação que você precisa. Aleluia. Escute-me. Saul chegou até Samuel. Samuel informou para ele que iria ser rei. Ele já saiu dali profetizando. Uau! Imediatamente. O testemunho é uma informação divina daquilo que vai acontecer com você. Guarde isso. O testemunho é uma informação divina daquilo que vai acontecer com você. E por que ele informa? Só para você não se assustar, que vai acontecer. Os testemunhos que você ouviu hoje, eles vão fluir naturalmente em tua vida. E você vai testemunhar. A partir de hoje, você não vai conseguir ficar com a boca mais fechada. E esse vai ser um dos motivos de um grande crescimento dessa igreja esse ano. Deixa o pastor Toninho se virar com as paredes. Amém? Deus abençoe vocês, aplauda Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.